Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, mais um vídeo do canal. Vamos continuar o assunto de sistema respiratório, essa é a terceira aula. Para quem não me conhece, sou a professora Priscila, PhD em farmacologia. E nesse canal aqui, no mundo da farmacologia, a gente tem vídeos sobre farmacologia, fisiologia, vídeos com temas únicos, vídeos simples, de fácil acesso, de fácil estudo de vocês. Hoje a gente vai continuar falando de sistema respiratório, a gente está falando sobre a fisiologia do sistema respiratório. Esse é o terceiro vídeo e depois nós teremos mais um para encerrar o assunto. Então, o vídeo 1 nós falamos sobre um pouco fizemos uma revisão bem rápida sobre a anatomia do sistema respiratório. O vídeo 2 a gente fala da parte de mecânica da respiração. E agora nós vamos entrar nas trocas gasosas. Como ocorrem essas trocas gasosas dentro do nosso organismo. Então, a gente vai falar sobre hematose, as trocas gasosas, como o oxigênio passa dos alvéolos para o sangue e para as células, e como o CO2 passa das células para o sangue e para os alvéolos. Então, a difusão dos gases entre os três compartimentos, alvéolo, sangue e tecidos. Como é que a gente tem esse transporte desses gases nesses três compartimentos. Então, o transporte de oxigênio e CO2, ele ocorre através de difusão. Então, difusão é a passagem de uma substância de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. A difusão, ela vai tentar aí equilibrar a concentração, tornar isotônico aí, fazer um equilíbrio da concentração de um meio. Então, passa sempre de acordo com o gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos concentrado. Com o CO2 e o oxigênio acontece exatamente isso. Então, as moléculas de gases dissolvidas aí no sangue, por exemplo, elas vão se difundir para os tecidos, para os alvéolos e vice-versa, através do processo de difusão. Com uma pequena diferença dessa imagem é que no processo respiratório, nós temos uma membrana respiratória aí que divide os compartimentos. Então, aqui nós temos uma imagem do alvéolo, está aqui o alvéolo, a estrutura alveolar. Eu tenho aqui o capilar, que recobre esses alvéolos, e o gás, o oxigênio, entra nesses alvéolos através da inspiração, passa para o sangue por difusão, depois passa para o tecido, do tecido ele volta para o sangue em forma de CO2, nós temos a volta do CO2, esse CO2 passa do sangue para os alvéolos por difusão, Então, a gente tem essa troca de gases entre o capilar, os capilares e os alvéolos. Então, aqui nós temos a membrana respiratória. O que é essa membrana respiratória? É essa barreira que tem, entre o alvéolo e os capilares. Então, nós temos aí o epitélio alveolar, nós temos a membrana basal epitelial, nós temos um espaço intersticial e nós temos o capilar com o endotélio capilar, a membrana basal do endotélio. Então, essas camadas todas formam a membrana respiratória, que é exatamente o local onde esses gases vão ter que ultrapassar para chegar em ambos os locais. Então, o oxigênio sai dos alvéolos, ultrapassa essa membrana respiratória para chegar no sangue, nos capilares, e o CO2 sai do sangue e ultrapassa essa membrana para chegar nos alvéolos. Isso ocorre por difusão, ok? Então, fatores que vão afetar a velocidade de difusão dos gases através da membrana respiratória. Primeiro, nós temos uma diferença de pressões entre os lados da membrana. Então, o lado que tiver maior pressão vai facilitar a passagem para o lado oposto. A gente já falou bastante de pressão no vídeo anterior, vamos falar mais um pouco agora. Então, essa pressão vai influenciar, a diferença de pressão, ela vai influenciar no processo de difusão. Esse é um processo de difusão simples, ou seja, esse oxigênio e esse CO2 passa aqui, sem gasto de energia de um lado para o outro. A espessura dessa membrana também vai influenciar.
Quanto mais espessa essa membrana, menor a velocidade da difusão, né? Quanto mais espessa, menor a velocidade de difusão. Da mesma forma que a área da superfície. Se eu tenho uma grande área de membrana, onde existe uma permeabilidade desses gases, quanto maior essa área, mais local eu vou ter para esses gases permearem, né? Então, maior a velocidade de difusão. E o coeficiente de difusão do gás também vai interferir, ou seja, quanto maior o coeficiente de oxigênio e CO2, maior a velocidade de difusão. Então, aqui nós temos o transporte de oxigênio dos alvéolos para o sangue, para os tecidos. Então, ele sai aqui, ele entra pela inspiração, chega nos nossos alvéolos. Aqui eu tenho um saco alveolar coberto por capilares. Então, esse oxigênio se difunde desses alvéolos para esses capilares. Aqui na nossa circulação, mais de 90% desse oxigênio, ele vai ser transportado na circulação ligado a uma hemoglobina e ele vai se difundir para os tecidos, né? Então, a gente tem esse processo de difusão, alvéolo, capilar, tecido. E o transporte ocorre por ligação à hemoglobina. Então, a diferença de pressão entre o alvéolo, aqui nós temos o alvéolo, e o capilar, faz com que essa difusão aconteça. Então, nós temos aqui, como é que ocorre? No processo de inspiração, você inspira o ar, a pressão do oxigênio dentro do seu alvéolo ela chega a 104 milímetros de mercúrio. A pressão no seu capilar ela é de 40 milímetros de mercúrio na extremidade arterial. Então, a gente observa que tem uma passagem do oxigênio do meio alveolar para o capilar, né? Estão vendo aqui que a setinha é maior. Só que conforme vai acontecendo essa passagem, a pressão aqui dentro do capilar vai aumentando. Quando essa pressão chega a 104, ela iguala a pressão do alvéolo. Então, para de ter a passagem por difusão, por diferença de pressão. Então, a pressão inicial é 40 para que a pressão dentro do alvéolo, que é maior, facilite essa difusão. Quando essa pressão se iguala, eu tenho para essa difusão. Então, a pressão de oxigênio que sai tem igual a pressão que sai no final desse processo de troca gasosa, ela tem igual pressão da inspiração, né? Então, essa pressão se iguala à do processo de inspiração. Então, 97% desse oxigênio, ele circula no nosso corpo ligado à hemoglobina. Então, ele é transportado na forma de oxhemoglobina. E somente 3% está aí no plasma, né? Então, está livre no plasma. Então, 97% é transportado junto com a hemoglobina. Então, a gente tem os glóbulos vermelhos. Nos glóbulos vermelhos eu tenho a molécula de hemoglobina e na molécula de hemoglobina eu tenho os grupos M. O oxigênio se fixa a esse grupo M, então o oxigênio se fixa a esse grupo M na molécula de hemoglobina para ser transportado por esta. Cada molécula de hemoglobina é formada aí por 4 grupamentos M. Então, a gente pode dizer que cada molécula de hemoglobina é capaz de carregar 4 moléculas de oxigênio. Se o oxigênio se liga ao grupamento M, então eu tenho aí 4 moléculas de oxigênio sendo transportadas em uma molécula de hemoglobina, ok? Quando esse oxigênio sai do sangue para os tecidos, também ocorre por uma diferença de pressão. Então, ele se igualou lá a pressão de 104 milímetros de mercúrio, ele se igualou a essa pressão, a mesma pressão da inspiração. Depois dessa pressão, ela cai um pouquinho na extremidade arterial do capilar para 95 milímetros de mercúrio. Mesmo assim, mesmo diminuindo um pouquinho, ainda é uma pressão maior do que a dentro dos tecidos, que varia aí de 23 a 40 milímetros. Então, eu tenho aí essa pressão maior, então eu tenho a passagem desse oxigênio por difusão para o tecido. Quando iguala, ou seja, quando essa pressão, né, ele vai passando, quando essa pressão dentro desse capilar, ela chega a 40 milímetros de Hg, ela
igualou a pressão do tecido. Então, eu paro de ter essa troca, certo? Por causa de que a diferença de pressão não existe mais. Quando a gente falou do CO2, então o CO2 ele faz o processo inverso, ele sai dos tecidos para a circulação, para os alvéolos. Tudo por processo de difusão também. Então, ele se difunde dos tecidos para os capilares, dali ele vai circular, né, na forma de bicarbonato mais próton ou ácido carbônico, circula e ele passa por difusão para o alvéolo também. Então, o CO2 com a água, né, ele se dissocia em CO2 e água, ou seja, o gás carbônico, né, o ácido carbônico, desculpa, H2CO3, e ele circula na forma de bicarbonato mais íon próton, H+. Então, a gente tem a captação do CO2 dos tecidos para o sangue. Então, eu tenho a pressão de CO2 também 40 milímetros aqui dentro do capilar. Dentro do tecido, essa pressão é um pouquinho maior, de 45 milímetros Hg. Então, ele passa do tecido, se difunde do tecido para os vasos sanguíneos, por causa de uma diferença de pressão. Ele passa da onde tem maior pressão para o local que tem menor pressão. Quando essa pressão iguala, eu paro a troca gasosa do CO2. Então, esse CO2 ele é transportado no plasma, como CO2, ele é transportado, 7% só é transportado no plasma como CO2, 23% é transportado com hemoglobina, que nós chamamos de carboxiemoglobina, e 70% é transportado como bicarbonato, mais o próton H+. Né? Então, ele é transportado em sua maior porcentagem como bicarbonato. Ok? Nós temos uma porcentagem ligada à hemoglobina, mas essa porcentagem é baixa. Inclusive, quando essa porcentagem é muito alta, pode ocorrer uma intoxicação aí por CO2. Então, o CO2 sai aí da célula por difusão, entra no nosso tecido, no nosso sangue, no plasma. Ele vai circular, 7% dele está circulando numa forma livre de CO2. Né? O CO2 se complexa com a hemoglobina, formando a carboxiemoglobina. E o CO2, juntamente com a água, forma o ácido carbônico, que se dissocia em bicarbonato mais próton H+. Então, nós temos aí 3 formas de circulação, de transporte desse CO2. Livre, complexada a hemoglobina, a carboxiemoglobina, e eu tenho ele na forma de bicarbonato, porque ele se complexa com a água, que já existe aí no plasma, né, e forma o ácido carbônico, que precisa da anidrase carbônica para quebrar em bicarbonato mais íon H+. E ele circula dessa forma no nosso organismo, ok? Então, aqui eu tenho a difusão do CO2 do sangue para os alvéolos. Então, eu passei ali do tecido para o sangue, ele vai circular na forma de bicarbonato em sua maior parte, e agora ele vai passar do sangue, né, para os alvéolos. A pressão dentro do alvéolo é 40 milímetros. A gente viu lá que a pressão aumenta para 104 quando a gente está no processo de inspiração. Depois ela se iguala e fica 40 milímetros Hg, que é a mesma pressão que nós temos de CO2 dentro do nosso capilar. Essa pressão, quando ela chega, né, sai dos tecidos para os capilares, ela chega como 45 milímetros de mercúrio. E aí eu tenho uma troca, né, uma saída de CO2 do capilar para os alvéolos, até igualar essa pressão a 40 e essa troca acabar. Né? Então, o que a gente viu nessa aula de hoje? Que as trocas gasosas elas ocorrem por difusão entre os tecidos. Que a velocidade da difusão desses gases através da membrana respiratória pode ser alterada pela diferença de pressão, pelo coeficiente de difusão do gás e pela espessura e área da superfície da membrana. O principal mecanismo de transporte de oxigênio é ligado à hemoglobina, enquanto que o CO2 é na forma de bicarbonato. A reação que converte CO2 em íon bicarbonato ocorre na hemácia
e é catalisada pela anidrase carbônica. E na próxima aula a gente vai ver o último, né, que é o quarto vídeo, não é o terceiro, é o quarto e último vídeo, que a gente vai falar sobre a regulação da respiração, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. A gente fica por aqui. Se vocês gostaram, curtam a aula, compartilhem, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Se quiserem mandar e-mail, eu respondo também. E a gente se encontra nas próximas aulas. Não deixe de assistir a última aula para fechar esse assunto, ok? Bons estudos para vocês, pessoal. Até mais!